Gente, a história de hoje, ela é uma história realmente muito marcante. Nós passamos por isso no começo do nosso ministério. Bem no começo da nossa igreja, nós tivemos alguns desafios ministeriais, né, e espirituais. Vocês viram aqui no Na Guerra vários testemunhos de libertação, de expulsão de demônios, que nós vivenciamos e fomos agraciados por Deus com autoridade no nome de Jesus. Mas nós também tivemos lutas contra espíritos da morte. Sabe, são demônios que são enviados pelo inferno com morte não autorizada. Morte não autorizada. Vocês vão lembrar do testemunho do Renatinho, que é um menino que passou por uma situação de morte dentro da igreja, o corpo dele ficou parado, sem batimento cardíaco, sem pulsação, sem nada. E eu lembro naquela época que o Espírito Santo falou comigo assim no coração: ore para que o espírito da morte não autorizada saia dele. E eu ouvi isso no meu coração e eu repreendi: morte não autorizada, saia dele. E o menino voltou à vida. Então nós já tivemos esse tipo de experiência. E essa história que eu vou contar para vocês aconteceu realmente há bastante tempo. Então a igreja tem 20 anos, a igreja que nós pastoreamos lá no Paraná, essa história deve ter aí por volta de 18 a 17 anos. Tinha uma família que nós ganhamos para Jesus, que eram argentinos. Então um casal, um senhor, uma senhora e uma filha, argentinos, né? Queridos, família humilde, família boa, obreiros, trabalhadores. E a irmã engravidou e estava esperando um menino, um varón. E o sonho do irmão era ter um filho, né? Su sueño era tener un hijo varón, ter um filho menino. E a gravidez veio muito bem, só que lá na fronteira é uma cidade muito pobre. Ali é o Nordeste. Para vocês entenderem, a fronteira do Brasil, a fronteira sul aqui do Brasil com a Argentina, a parte da Argentina que faz fronteira com o Brasil é como se fosse a nossa Amazônia, lá em cima. É um lugar pobre, de extração de madeira. A parte rica da Argentina está lá para Santa Fé, Rosário, Buenos Aires, Mendoza, onde tem lá a neve, Bariloche. Aqui para cima, Misiones, Corrientes, não são locais muito ricos, embora tenham cidades. Misiones tem Posadas, que é a capital, que é uma cidade muito boa, mas ainda é uma província, um estado mais pobre. E aí, e por que eu estou dizendo isso? Porque o pré-natal não é muito bem feito, a estrutura médico-hospitalar não é muito boa. Tanto que quando as pessoas precisam de um médico um pouco mais especialista em alguma coisa, eles viajam para uma cidade maior. Alguns chegam a ir à capital, a Buenos Aires, capital da Argentina. E foi isso, a irmã, eles eram bem pobres, e a irmã fez ali o pré-natal como dava, no hospital da cidade pequena, cidadezinha com 2.000 habitantes. E, e o médico errou o prazo do parto. E o menino parou de se mexer na barriga da mãe. Já estava 9 meses e tarará. E aí levaram ela para o hospital, o médico auscultou, né? E o menino já tinha morrido no ventre dela. Então, já estava 3, 4 dias morto já, que era o tempo que ela parou de sentir ele se mexer. Então fizeram uma cirurgia, né, uma cesárea, tiraram o menino morto, ele já estava todo roxo, o cordão umbilical já tinha rompido, ele tinha tomado provavelmente o líquido amniótico ali, né, tinha secreção no líquido, enfim, situação bem ruim. E aí tiraram o menino, colocaram ele morto lá em cima de uma maca, lá uma mesa, e foram cuidar da mãe, para que a mãe não tivesse uma infecção, né? Não tivesse uma infecção hospitalar ou algo assim. E aí foram tirar a placenta, aquela coisa toda. Vocês sabem como funciona. E nisso, o irmão, o esposo dela, correu lá em casa, porque a irmã corria risco de vida. Então ele correu lá em casa, bateu desesperado e nós começamos a orar. Ele falou assim: pastor, meu filho morreu, pastor, meu filho morreu no sonho que eu tinha, eu queria tanto ter esse menino, mas meu filho morreu, e agora minha esposa está lá, pode ser que ela não sobreviva porque está mal e tal.
Eu falei, irmão, vamos orar. Vamos orar. E nós dois dobramos os joelhos na sala da minha casa e começamos a clamar, 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 Senhor, tem misericórdia. E naquela época, irmãos, eu não havia ido ainda ao hospital dessa cidade, que era fronteiriça à nossa cidade, quando nós morávamos. Depois de muito tempo, eu fui nesse hospital e passei só pela frente, eu nunca entrei no hospital. E à época eu não conhecia o hospital. Não é? Aí nós orando e no meio da oração eu tive uma visão. E a minha visão era assim, era um hospital térreo, não era 2 pisos, térreo. E sobre esse prédio do hospital, essa construção, tinha tipo um morcego. Não era bem um morcego. Tá mais para um, sei lá, tipo um pterodátilo, aqueles dinossauros que a gente vê nos desenhos. Só que todo preto, grande, batendo asas assim, em cima daquela construção, daquele hospital. E eu entendi que aquele ali, que Deus estava me permitindo ver o espírito da morte. E eu entendi que aquele ali era o espírito da morte não autorizado. E eu comecei a repreender. Eu me coloquei de pé e comecei a repreender ferozmente em nome de Jesus. Eu apontei minhas mãos em direção à Argentina e comecei. Que era cidade fronteira, tá? Brasil e Argentina. Espírito da morte não autorizado, eu te repreendo em nome de Jesus. Sai agora. Sai desse hospital agora. Bata em retirada. Caia por terra toda a tua força. Você não vai prevalecer contra essa vida. Eu comecei a orar, repreender, repreender, repreender em nome de Jesus. E eu orei. Eu orei por minutos. Até que eu tive a visão de que aquele morcegão, aquele espírito, parecia uma ave preta, começou a bater asas e começou a voar e saiu daquela região. E foi embora. E aí eu falei pro irmão, irmão, Deus me deu uma visão de que houve um livramento de morte naquele hospital. Vai lá agora e verifique como sua esposa está, porque você vai ter um grande testemunho para contar. Aí ele foi a pé, tadinho, eles eram muito pobres, irmãos. Eles moravam numa casa de chão batido e lona preta, tá? Lona preta. Uma vez nós tiramos um revestimento do piso da igreja, do altar, aqueles Eucatex, acho que é o nome, e ele me pediu se eu podia doar para ele. E aquilo ia pro lixo. Eu falei, meu irmão, claro que sim. E ele forrou o chão de terra da casa dele com aquele piso. Eu ia na casa deles, a terra era sempre varrida, limpinha. Ele sempre fazia chá para mim, bolinho. Eu ia lá comer, tomar chá com ele. Um capricho. Pessoas pobres extremamente caprichosas. E ele foi correndo a pé. Ele é um senhor corpulento, grande. Foi correndo a pé. Quando ele chegou no hospital, não tinha ninguém na recepção do hospital. Sempre tem uma recepcionista ali. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém no corredor. Como se fosse um sonho, sabe? Que o hospital tá vazio. O hospital tava vazio. Vazio. E aí, ele foi entrando na região, na área da obstetrícia, e quando ele chegou lá, ele viu um acúmulo de pessoas que estavam num daqueles quartos, um acúmulo, e gente chorando, e ele pensou, meu Deus do céu, morreu minha mulher, morreu meu filho, agora morreu minha mulher. Gente chorando. Ele entrou com tudo assim, não pediu nem licença, e tava um enfermeiro de um lado, um médico do outro, alguém do outro, dizendo, és um milagro de Deus, és um milagro de Deus, um milagro de Deus. O que aconteceu? Quando o médico terminou de limpar a esposa dele, né, tirar a placenta, aquela coisa toda, suturar, fazer todo aquele trabalho médico, ele falou, agora eu vou fazer o óbito do menino. Eu vou lá pegar o cadáver e dar encaminhamento do óbito. Quando ele foi lá no necrotério para pegar o corpinho do menino para dar o óbito, o menino estava vivo, chupando o dedo, vivo. Ele ficou 4 dias morto, bebeu água da placenta, fez caquinha dentro da barriga da mãe, o cordão umbilical estava separado, estava podre, tinha separado. Ele estava roxo quando pegou. O médico escutou o coração, o nenê estava morto. E agora o nenê estava vivo. O nenê estava vivo, para a glória e honra do Senhor Jesus. Então, quando eu tive a visão do espírito da morte, na verdade eu estava vendo o espírito da morte do menino. A mãe estava fora de perigo de vida. A mãe não iria morrer.
Mas como ele trouxe a informação, meu filho já morreu e minha mulher está correndo risco, eu pensei que era o espírito da morte sobre a irmã. Mas na verdade eu estava expulsando o espírito da morte sobre a criança. E a criança retornou à vida. Passou uma semana, e o pastor José Maurício, que vocês conhecem, meu amigo, ele estava pregando na minha igreja. Ele foi do Rio de Janeiro, lá ao Paraná, para pregar na minha igreja. Ele ficou alguns dias comigo lá, ministrando louvor, pregando, ensinando. E essa família foi no culto. E nós temos até hoje na igreja um cesto de vime com os panos bonitos, onde os irmãos vão ao altar e colocam suas ofertas. Colocam um dinheiro no envelope e levam. Naquela época era mais comum, hoje em dia é Pix, essas coisas não tem tanto. As pessoas não andam mais com dinheiro, né? Mas naquela época era bem comum, assim, várias pessoas, né? Num culto assim com 100 pessoas, 100 e poucas pessoas, várias pessoas vão para frente e colocam os seus envelopes, colocavam seus envelopes ali com suas ofertas. A gente levantava aquele cesto e orava consagrando as ofertas. Ficava no altar. E essa família veio uma semana depois, o menino tinha 8 dias de vida. E na hora do ofertório, aí toca um louvor, todo mundo foi para frente e entregaram os envelopes de oferta, e voltaram. Não é? E essa família não tinha um centavo para dar de oferta, são muito pobres, eles não tinham dinheiro. Então todos já tinham entregado suas ofertas. Aí o irmão se levantou com um menino de 8 anos, enrolado num paninho, bonitinho, foi andando até o altar, louvor tocando. Se eu não me engano, era o pastor José Maurício que estava louvando. E ele foi e colocou o bebê dentro do cestinho. Estavam os envelopes de oferta ali, colocou o bebê dentro do cestinho de vime no altar. Virou as costas e voltou e sentou. Meu Deus do céu, acabou o culto. A igreja toda começou a chorar. Acabou o culto. Aí, nossa, eu me emociono de lembrar dessa cena. E aí eu chamei ele no altar, falei, irmão, vem aqui. Ele pegou o microfone, ele disse assim, irmãos, Deus devolveu a vida para o meu filho. Se eu tivesse uma casa, um carro, eu dava de oferta na igreja. Se eu tivesse uma fortuna, eu colocava todo o meu dinheiro aqui, mas eu não tenho nada. Então, eu estava ali sentado, enquanto os irmãos estavam indo para frente levar ofertas, eu falei, Senhor, eu queria tanto levar uma oferta para consagrar o meu filho. Porque quando Jesus nasceu, foi ofertado algo para consagrar Jesus. Quando Abraão teve Isaac, ele ofertou para consagrar Isaac. Eu estou aqui, eu não tenho nada para ofertar para consagrar meu filho. E aí o Espírito Santo disse, dá o que você tem de mais valioso na sua vida. E ele falou, irmãos, o que eu tenho de mais valioso é esse menino que Deus me deu. E aí eu vim e entreguei meu filho no altar, como oferta a Deus. Irmãos, eu acho que foi a experiência mais emocionante que eu tive na minha vida como pastor, assim. Foi chocante, assim, sabe? Foi a cena, eu acredito que vocês conseguem imaginar a cena, porque é inusitado, você não espera que alguém vai fazer isso. O pai foi ao altar, colocou o filho no cesto de ofertas, virou as costas e sentou chorando. E sentou no banco e chorou. Chorou. Uau! É isso, não é? Deus, ele nos dá poder. A palavra do Senhor é que ele nos daria poder e autoridade para expulsar demônios e curar toda sorte de doença e enfermidade. Então o libertador, ele está habilitado não só para expulsar demônios, mas para ordenar cura, restauração de vidas e ressurreição dos mortos. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa é a nossa missão como libertadores. Essa é a tua missão como libertador. Eu espero que esse testemunho do Na Guerra de hoje possa ter edificado a sua vida e possa ter aberto seus olhos para a importância da sua família, dos seus filhos. Quão valiosos são os seus filhos. Entregue os seus filhos no altar do Senhor,
porque eles são presentes de Deus para você. Talvez você, eu sinto de Deus em dizer isso, talvez você estava precisando de uma resposta sobre os seus filhos. Tem muitos pais, muitas mães que estão desistindo de orar porque os filhos tomaram caminhos outros, caminhos distantes do Senhor, e você está tão cansada, tão triste, que já até desistiu de orar. Pega hoje e entrega o seu filho no altar do Senhor. Vá na sua igreja e leve o seu filho ao altar do Senhor. Como é que eu faço? Meu filho não vai na igreja, eu não sei. Se a tua igreja, se você pode levar uma foto dele, se você pode só ir você no altar, dobrar o joelho, colocar a mão no altar e falar, Senhor, estou entregando meu filho aqui. Eu não sei como é que você pode fazer isso, mas faça isso. Entregue seu filho no altar do Senhor e diga, Senhor, o que eu tenho de mais valioso para ofertar é a vida do meu filho. Eu não consigo tomar conta dele, mas eu entrego ele nas suas mãos para que o Senhor cuide dele. Amém? Que essa palavra possa edificar a sua vida em nome do Senhor Jesus.